Você sabe o que exatamente significa você fazer ingestão de uma gota de óleo essencial de limão? Por exemplo, o limão. Você sabe todo o caminho que o óleo essencial percorre no teu organismo, seja ele via inalação, via tópica, passado na pele, ou seja, ingerido? Você tem ideia disso? Então eu revelo muitas coisas durante esse vídeo, por isso eu te peço, fica até o final comigo. Eu revelo muitas coisas, inclusive sobre as consequências de uma forma irresponsável de uso dos óleos essenciais. Olá, meu nome é Priscila, eu sou naturopata, trabalho há mais de 20 anos na área da saúde e há 15 anos, 16 anos mais ou menos, na área de terapêuticas naturais e no estudo de aromaterapia. Muitas pessoas me procuram todos os dias, e agora na pandemia isso intensificou, perguntando: Pri, o que você acha dos óleos essenciais do Terra? Fulano, ciclano me ofereceu para vender e eu achei super legal, enfim. Então, eu vou conversar com vocês sobre esse assunto específico, óleos essenciais do Terra, mas eu gostaria de deixar bem claro aqui que não é uma crítica à marca. Eu vou colocar para vocês o que eu penso sobre lados positivos, lados negativos, lados que têm sido equivocados, né? E não numa intenção nem de crítica, nem de julgamento, mas apenas alguns pontos que quem trabalha na área da saúde, né? Você pode achar que você tá só vendendo óleo essencial, mas você tá vendendo um produto que atua na área da saúde, que atua na saúde das pessoas, independente da forma de uso dele. Eu vou falar sobre tudo isso. Mas você também acaba se tornando responsável, né, pela propagação de conceitos e verdades, né? Então é mais para um ponto para você que tem essa dúvida pensar, não de fazer ou não fazer, mas se decidir fazer, se decidir trabalhar com esse produto ou com outros, né, que também façam que atuem na saúde das pessoas, que você pondere determinados fatores que são extremamente importantes. Então vamos lá. Primeiro, eu não tinha feito esse vídeo antes porque eu não tinha conhecimento, tá? Já me ofereceram para vender do Terra, assim como já me ofereceram para vender outras marcas. Eu já vendi por um bom tempo Laszlo, parei porque saí do Brasil, enfim, porque comecei a trabalhar só com produto digital, mas é uma marca que eu uso, é uma formação que eu tenho. Antes de virar Laszlo, eu já era aluna do Fabian e acho também importante a gente reconhecer de onde a gente veio, né? Eu acho muito importante. Eu tenho formação na área da saúde e eu confesso que depois que eu fiz a minha formação com o Fabian Laszlo, que eu fiz direto com ele, na época era ele ainda que formava os primeiros alunos, eu confesso que eu fui rever toda a minha formação, não no sentido de contestar, mas eu fui como se fazer de novo a minha formação, não de dentista, mas eu estudei anatomia, fisiologia, patologia, toda de novo com um outro olhar, com um olhar mais integral e mais holístico
do ser humano, tá? Então esse agradecimento eu preciso fazer oficialmente. E já vendi uma época, vendi Laszlo, enfim, mas são excelentes produtos, mas não tô aqui para falar da Laszlo, tô aqui para falar especificamente das perguntas que o pessoal me faz da doTERRA. Então, primeiramente, eu fui fazer uma pesquisa, né, sobre isso, sobre esse mercado. Eu olho tudo, eu olho o site das pessoas, eu olho o que as pessoas colocam nas redes sociais, eu vejo os vídeos que colocam no YouTube, e aquele site Reclame Aqui, também entrei no Reclame Aqui, fui ver tudo que tinha, do que se tratavam as reclamações, o número de reclamações, o número, enfim, de respondidas pela empresa, a forma com que a empresa se reporta ao cliente, fui verificar, né? Então, primeiro, a questão do marketing multinível. Isso, gente, é um tipo de marketing, é um tipo de venda que é usado para N coisas. Tem muitas marcas que usam, eu não tenho nada contra, eu acho, na verdade, formas de venda geniais, tá? Eu acho que vende, forma-se rede, forma-se grupos, formam-se comunidades, apesar de eu entender o grande risco que isso ocasiona, né? Porque muitas vezes, quando se passa uma informação errada, é igual telefone sem fio, e aí aquela informação vai errada e chega errada no consumidor final, né? Então, assim, quando a gente trabalha na área da saúde, a gente tem que ter muito cuidado. Esses dias uma seguidora me perguntou o que eu achava do doTERRA. Bom, enfim, um monte de gente me pergunta isso, o que eu acho do doTERRA. Aí eu falei pra ela assim, você tá disposta a estudar? Eu não quero te falar de uma marca, eu quero te falar se você está disposta a estudar. Se você está disposta a estudar, eu posso te indicar cursos bons, eu posso te indicar livros excelentes, né? Fontes, estudos científicos, para você avaliar como você passa isso para o seu cliente. Por quê? Porque uma coisa é você entrar numa rede de marketing multinível e você precisa fazer, não é pirâmide que se chama, mas aquelas ramificações, né? Para você realmente ganhar um bom dinheiro com marketing multinível, não é na venda da ponta, é informar outros vendedores e outros, né? Infinitamente. E é assim que a empresa se torna uma das maiores do mundo em venda de óleos essenciais, é dessa forma, né? Porque o vendedor lá, o da ponta, ele precisa formar rede para ele realmente ter uma vantagem naquilo, tá? Então, assim, eu não tenho nada contra, porém, eu não acho que vender óleos essenciais é igual vender pijama, por exemplo, né? E vender a todo custo, falando sempre de todos os benefícios. Aí eu vou falar aqui com vocês várias coisas que eu separei sobre o modo de venda. Estuda que não importa se é doTERRA, se é Laszlo, se é Sâmia, não importa o que você vai vender, se você tiver propriedade no que você está falando. E óleos essenciais, existe uma regra. Não existe regra. A regra dos óleos essenciais é: não existe regra de reação, de efeitos, de benefícios, de efeitos colaterais. Não existe regra. Uma coisa é você usar, por exemplo, um medicamento sintético, que aquele ativo químico foi testado em laboratório, em N situações, em N pessoas, e fez-se a medição, tá? Esse é um estudo da farmacocinética do medicamento, tá? Provavelmente você que está vendendo óleo essencial doTERRA e falando para a pessoa, toma isso que em tantos segundos isso estará
em todas as células do seu corpo e tirará a sua dor de cabeça. Provavelmente você não sabe o que é farmacocinética. Então eu vou tentar resumir aqui. Farmacocinética é um estudo de o tempo e a reação da entrada da medicação no organismo, seja via inalatória, seja via oral, seja tópica na pele, até a eliminação, tá? Em algum momento é eliminada do corpo. Então, o estudo disso dentro da química, da medicina, da farmacologia é o acompanhamento. O que acontece com óleos essenciais? Ele não é uma substância, um elemento. Ele beira em torno de 300 tipos de substâncias, 300 tipos de moléculas, cada uma de um tamanho. Uma absorve em meio lipídico, outra absorve em meio aquoso. Então, é um estudo complexo, não tem como você dizer, toma isso que vai ter esse resultado. Então, partindo desse princípio, tá? Uma coisa é o esquema de marketing multinível, outra coisa é o telefone sem fio sobre informações que você ouviu numa formação de um final de semana e você saiu pulverizando essa informação, tá bom? Outra questão que eu acho importante não é porque você se tornou um vendedor de óleos essenciais que você passou a ser um aromaterapeuta. Existe uma caminhada para você se tornar um aromaterapeuta. Existe muito estudo. Então, tem a Abraroma, que é a Associação Brasileira, tá? Que é uma associação muito séria, quem puder sigam, porque lá tem pessoas técnicas extremamente qualificadas, tá? Extremamente qualificadas falando do assunto. Eu escutei, eu pesquisei muitos vídeos e muitos textos esses dias por conta de poder falar com propriedade aqui com vocês e poder ser sincera, né, em algumas coisas que eu acho importante a pessoa ponderar antes de vender um produto que se trata de saúde, assim como qualquer outro óleo essencial, não exclusivamente da doTERRA, é que a questão específica da doTERRA é que como o modo de venda é o marketing multinível, acaba virando um tipo de seita, sabe aquela? Acaba virando um tipo de seita e de crença e as pessoas não abrem a mente para estudar mais a fundo o que elas estão trabalhando, é aquilo que eu falei, vender óleo essencial e falar para que a pessoa pode tomar, pode passar na pele, pode cheirar, não é a mesma coisa que vender um pijama, tá? Que você dizer para a pessoa, esse você pode usar no frio ou no calor, tá bom? Então, precisa conhecer bem o produto. Em questão de qualidade, tem uma coisa que eu quero falar para vocês. Eu não usei o óleo essencial doTERRA, aqui na Itália não tem ainda, tá chegando aqui na Europa, que eu sei, aqui onde eu moro ainda não chegou. Quando chegar eu testo para vocês. Mas não é essa a questão. A qualidade do óleo essencial, você precisa observar algumas coisas. Pelas pessoas que eu confio e que eu conversei, porque eu liguei para várias pessoas, conversei com várias pessoas. É um produto de qualidade, o produto que vem dessa marca. Mas tem algumas coisas que vocês precisam entender. Por exemplo, o produto blend ou qualquer outro produto, ele pode vir na embalagem escrito 100% natural e 100% puro, ok? E ele pode não ser 100% óleo essencial. Porque se ele tiver ali 100% de óleo essencial puro, misturado com um óleo vegetal
puro, 100% natural também, e outros óleos essenciais puro, ele pode ser usado isso 100% natural e 100% puro, mas ele não é 100% aquele óleo essencial. Tá bom? Então, isso vocês precisam prestar atenção. Se vocês estão usando uma mistura, uma diluição ou o óleo essencial puro, porque isso faz toda a diferença no efeito que ele vai fazer, tá? Então, esse porém também eu acho que quem tá trabalhando com isso, não só com a do Terra, com todas as outras marcas, precisa prestar atenção e entender isso. E explicar para o consumidor final. Porque é lá que vai ter o efeito colateral, não é em quem tá vendendo, tá? Hoje eu li uma reportagem que falava de uma moça, até tinha fotos das imagens, enfim, depois eu fui buscar mais informações, foram feitos estudos, enfim. E ela se empolgou com o uso, achou o máximo, comprou um kit do Terra, então ela usava olíbano aqui, eu acho, não me lembro direito agora a ordem das coisas. Ela usava olíbano nessa região, aí dava dor de cabeça nela, mas ela não atribuía a dor de cabeça ao óleo essencial, né? Aí ela passava o menta piperita aqui. Aí pra dormir ela cheirava, sei lá, lavanda, acho, não me lembro a ordem. Eu sei que ela usava durante, aí a outra ela massageava os pés. Eu sei que ela usava entre 5 e 6 óleos essenciais por dia, sem ter necessidade. Acho que o olíbano era pra ter mais foco. Eu não me lembro direito qual que era, o que tinham dito pra ela, pra que servia, tá? Enfim. O que acontece com o óleo essencial? Esse vídeo vai ficando grande, eu vou tentar fazer em 2 partes. Então, assim, olha, o que acontece, gente, é que não é recreação, entendeu? Para usar várias vezes ao dia, para várias coisas que você não esteja precisando. O óleo essencial, ele é quimicamente ativo. Então, eu vejo muitas pessoas fazendo imagens de jogar na mão e cheirar, passar e tal, como se fosse uma água de colônia, assim. E não é assim que funciona. Vamos falar de um bem fácil para vocês entenderem. Óleo essencial de limão. Você usa uma gota de óleo essencial de limão no chá e toma e tem aquele prazer e tudo mais. Ok, uma vez ou outra, tá? Agora, todos os dias você tomar 3 vezes por dia, 3 gotas de óleo essencial no seu chá, precisa ter um objetivo de tratamento, ok? E eu já vou, assim, tentar falar rápido sobre isso. Mas assim, olha, cada gota de óleo essencial equivale mais ou menos, depende do óleo, entre 20 e 25, por aí, xícaras de chá da planta. O óleo essencial de limão, por exemplo, ele é feito da casca do limão. De vez em quando vocês não comem uma refeição, uma sobremesa que bota umas casquinhas de limão? Agora, imagina você ingerir 25 xícaras de chá de casca de limão. É isso que você está fazendo. Então, precisa prestar atenção que uma dose que parece inocente pode não ser. E aqui eu não tô falando assim, olha, não é para ingerir. Não, óleo essencial, aqui na Europa principalmente, é muito comum a ingestão de óleo essencial. Mas tem formas de diluição, são encapsulados na maioria das vezes, aquele que a gente usa para ingerir, e tem um objetivo, tem uma terapêutica, tá fazendo um tratamento. Outra coisa que é muito, muito, muito importante de você entender é que ele é um medicamento. Se ele passa na pele, se ele é inalado ou se ele é
se ele é usado via oral, via retal, via vaginal, ele é um medicamento. Então, se você, por exemplo, indica para alguém e essa pessoa está tomando uma outra medicação, qualquer medicação que seja, vai existir uma coisa chamada interação medicamentosa. Você já ouviu falar em interação medicamentosa? Então, quando você passa a vender um produto e falar, toma, experimenta, usa todo dia, vai ser fantástico, você precisa entender que é um medicamento. É a mesma coisa que, por exemplo, aqueles representantes comerciais de indústria farmacêutica, aqueles que vão com as maletinhas cheias de novidade e amostra grátis nos consultórios médicos para os médicos receitarem para os seus pacientes. É a mesma coisa que aquele representante passar a fazer as indicações para você direto e vender direto para o consumidor, é a mesma coisa. Não passou pela avaliação do médico e do entendimento dele, porque o médico vai te receitar aquilo baseado no que você tem e baseado no que você está tomando, na interação medicamentosa daquilo. Na tua idade, por exemplo, o tempo de absorção até o tempo de eliminação, por exemplo, de uma criança, de um jovem e de um idoso é totalmente diferente, tá? Uma pessoa, por exemplo, que tem um problema de fígado precisa ponderar o uso de óleos essenciais. E isso inclui óleos essenciais, fitoterápico, uma série de coisas que as pessoas acham que é porque é natural e toma banho disso, faz aquilo, e não é bem assim, tá? Então, o meu porém em relação aos óleos essenciais da doTERRA não é a qualidade, porque eu não posso falar com propriedade sobre isso, mas até onde eu ouvi falar e li, pesquisei, eles têm um grau de pureza. Não é sobre isso que eu tô falando. É sobre o vendedor da ponta que se empolgou em ganhar dinheiro com aquilo imediatamente, que é um momento de fragilidade, inclusive um momento de pandemia, onde todo mundo está buscando uma alternativa de aumento de renda ou de uma renda milagrosa que possa sustentar a sua família, e passar informação errada. Não é para ter medo de usar óleos essenciais, é para usar da forma correta, basta. Né? Então eu digo para os meus alunos, eu tenho uma porção de óleos essenciais? Sim, eu tenho 20 anos, né? 16 anos de trabalho com óleos essenciais. Claro que eu tenho um monte, já testei um monte, já teve fórmula que eu testei em mim e que me deu reação, usei um dia, enfim, tem um monte de coisa, né? Mas para você ter um bom resultado com óleos essenciais e eles serem um parceiro seu da sua saúde, primeiro, você não precisa adquirir muito, você não precisa usar muito e você não precisa usar de forma aleatória, sem um objetivo terapêutico, tá? Porque ele é uma medicação. O restante eu vou ter que falar num outro vídeo, gente, porque esse aqui vai ficar muito grande, mas para quem ficou até o final, no próximo vídeo eu vou falar sobre algumas coisas importantes também e coisas que eu andei escutando de alguns influenciadores e que eu achei, no mínimo, irresponsável com a saúde das pessoas. Tá bom? Espero que tenham gostado e compartilhem com quem está vendendo para as pessoas não deixarem de vender, mas tomarem cuidado com não falar o que não sabe. Não falar o que não sabe. E entender que a regra principal do óleo essencial é: não existe regra para uso de óleo essencial. Tá bom? Então eu te espero no próximo vídeo. Um beijo.